A paz, igreja. Quem está alegre? Eu lembrei logo da dor de dente dela. Muito bem, igreja. Abram a Bíblia de vocês em João 14:6. Em João 14:6, respondeu Jesus. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa palavra vem num momento muito interessante, onde Jesus, obrigado, ele alerta, ele aconselha, ele orienta, ele lava os pés, né? E ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o interessante, Diaconisa, é que o povo, os discípulos, aqui, essa palavra, Jesus está indo matador, não é isso? Então, nessa palavra, Jesus já ensinou tudo o que ele achava que podia ter ensinado. E aqui Tomé fala, mas quem é o Pai? Quem é o caminho? Né? Aí Pedro diz, não, tu vai me negar. Revela quem vai, né, trair. E está uma confusão aqui, mas Jesus já ensinou tudo lá atrás. Por isso que a palavra é viva. A gente anda esquecendo. E a gente precisa que Jesus nos ensine todos os dias. Todos os dias há a necessidade de aprender um pouquinho mais, porque a gente acaba esquecendo, né? Em um momento da pregação da semana passada, o diácono Mauro falou da tenda, né? Sai, vem cá para fora da tenda, deixa eu te mostrar as estrelas, deixa eu te mostrar isso, deixa eu te mostrar aquilo. Mas tem gente, diaconisa, saindo da tenda para ver o mundo. É, diácono, o ferrugem está saindo. Tem gente saindo da tenda para ver o mundo, não é para contar as estrelas que são bênçãos, os grãos de areia que são bênçãos, para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus a gente escuta na tenda. E aí, Deus me levou, já há alguns meses, a Lucas 15. Há alguns meses. Porque eu fui. Né? Nada melhor do que pregar aquilo que tu já foi. Porque é cura. Enquanto uns acham que não, Deus diz, é cura. Então, Lucas 15. Vamos para uma parábola que todos nós conhecemos. Lucas 15:11. A parábola do filho pródigo, filho perdido, filho dissoluto, né? Tem várias palavras, né? O filho que roubou a herança do pai, o filho que foi embora, não valorizou a família, o filho que foi para a rua, saiu da casa do pai. Essa é a parábola. E Lucas 15:11 diz, Jesus contando uma terceira parábola. Jesus continuou. Ele já tinha ensinado isso para os discípulos, né? Ele já tinha ensinado isso, mas a gente esquece. Mas Deus vem e reviva a nossa memória, porque a palavra é o quê? Viva. Um homem tinha 2 filhos. No 12, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. No 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá
desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. No 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E aí, igreja, você vê a história de um homem que está dentro da casa do pai, sendo cuidado, bem alimentado, né? Nutrido, porque ele está na casa do pai. Do nada, ele resolve: vou conhecer o mundo. E nesse conhecer o mundo, né, ele se perde. Se perde de tal forma, né, gasta tudo que tinha. Mas há um momento muito interessante. Ele cai em si. Ele cai em si e diz: mas na casa do meu pai, eu tenho de tudo. Na casa do meu pai, os empregados estão muito bem. E eu aqui, desejando, mas ele não comeu. Porque tem muita gente na casa do pai desejando e talvez comendo. Mas ele estava no mundo. Desejou, mas não comeu. Porque muita gente prega que ele comeu. Comeu bolotas de porcos. Não, a palavra está aqui. Ele desejou. Entre o desejo e executar o desejo, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E ele diz aqui: eu me porei a caminho. Eu me porei ao caminho. Quem é o caminho? Jesus já tinha ensinado isso aos seus discípulos. Ele se colocou no caminho. E durante o caminho, um pouco antes do caminho, ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Primeiro ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e se colocou no caminho. E aí, igreja? Antes dessa parábola, temos duas, não é isso?
Todo mundo conhece da ovelha e da dracma. Só que a ovelha perdida, o homem foi buscar. A dracma perdida, a mulher foi buscar. E acharam. E fizeram festa para seus amigos e amigas. Entretanto, Jesus diz no final das duas, mas há mais alegria onde? A festa onde? Quando um se arrepende. Ele se arrependeu, ninguém foi atrás dele. Ele se arrependeu, colocou de volta no caminho. E quando você entra no caminho, não é o homem quem te vê, porque o Pai te vê de longe. O Pai te vê de longe. E Ele vai ao teu encontro. Mesmo sabendo que tu tá vindo, Ele sai para ir ao teu encontro. Jesus já tinha falado para todos os discípulos, mas a gente esquece. E a gente precisa mostrar que a palavra é viva. Quantas vezes você escutou essa pregação? Quantas vezes você ouviu falar do filho pródigo? Mas todo mundo diz que ele só comeu bolotas de porco. Ele desejou, mas ele não comeu. E aí, quando ele encontra o pai, o que ele diz? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O caminho e a verdade. Ele falou para o pai a verdade. Ele não mentiu. Ai, voltei porque eu estava bem lá fora, né? E eu resolvi voltar, pastora, porque eu estava tão bem. Não estava. Não estava. Não estava. Mas o Pai, você não tem como mentir. Porque Ele é o caminho para. Ele é o caminho e a verdade. Essa parábola já tinha sido ensinada. E aí, vai continuando. Vai continuando. E ele chega e o pai diz, bote-lhe uma sandália, vamos fazer uma festa, roupa nova, veste nova, uma nova aliança. Uma nova aliança. E se você for lá em Lamentações 3, 22, 23, não precisa ir, igreja, só escuta. Está escrito que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Não importa o que você fez lá fora, porque se você pegar o caminho e falar a verdade, Ele vai te receber. Ele vai ao teu encontro. Enquanto Ele fala que há festa no céu, mas quem comanda a festa é Ele. É Ele que diz, vamos matar o novilho, peguem roupas, peguem um anel, peguem uma sandália e vamos dar uma festa. E vamos dar uma festa. Mas nem tudo são flores. Porque retornar não é fácil. Retornar não é fácil, gente. Ainda mais quando em Lucas 15, 25, diz o seguinte, enquanto isso, que tu tá na festa, tá lá reunido com todo mundo, festejando o teu retorno, o teu caminho, a verdade, tem sempre um enviado. O filho mais velho estava no campo, estava lá no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, porque a alegria incomoda. A alegria incomoda. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo aí. Aí o povo que já gosta de uma fofoca,
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Acabou de ser consagrado, veio do mundo, já está louvando, já está pregando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E chega por aí. Sabe por quê, igreja? Não é fácil voltar. Não é fácil voltar. Mas em Romanos 8:33 diz: quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é teu Pai, que está dando uma festa pelo teu retorno. Não importa o que teu irmão fale, não importa, ó, continua na festa porque o teu pai está te justificando. Continua na benção porque teu pai está te justificando. Sei nem o que está rolando lá na porta, mas eu estou no meio da festa com os anjos, com os querubins, com os meus irmãos, porque ele me recebeu. Mas, irmãos, o filho mais velho, no 28, encheu-se de ira, porque incomoda. E não quis entrar na casa do pai. Por isso que tem muita gente na casa do pai, desejando e comendo bolotas. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a inveja aí, ó. Olha a inveja, gente. Para que isso na casa do pai? Para quê? O que o irmão tanto te incomoda? O que o irmão tanto te incomoda? Entretanto, diz o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Você tem que ficar feliz com o retorno do seu irmão. Você tem que agradecer o retorno do seu irmão que estava perdido. E faltou uma parte muito importante aqui, gente. Que ele diz que ele gastou dinheiro absolutamente com prostitutas, com isso, com aquilo. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aqui diz que ele gastou desordenadamente, dissolutamente, mas não diz com quê. Não diz com quê. Ele pode ter emprestado, ele pode ter comprado uma casa para alguém, ele pode ter alimentado um, ele pode ter alimentado o outro, não soube administrar o que tinha e perdeu. Porque o que tem na tua mão, às vezes a gente perde, não é porque a gente gasta com besteira, não. É porque a gente ajuda tantas pessoas que às vezes a gente não se dá conta do que, acabou, e agora? Gente, agora? Mas peraí, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu lembro que o pastor Joey falou aqui numa pregação, né? Porque essa pregação tá vindo, ó. Falou que quando a gente pede uma herança é porque tem morte, né? Alguém morreu, deixou uma herança. Mas aqui teve morte. Teve morte espiritual. Que é pior do que estar o quê? Morto. A morte espiritual é muito ruim, porque você passa por tudo isso. E ele tinha ensinado tudo isso. Ele tinha orientado todos os discípulos, porque ele estava no caminho para ser executado, porque era aquele caminho.
porque era a verdade. E ele ia para o Pai, porque o Pai traria a vida novamente. E isso é com todos nós. A gente se põe no caminho, é recebido pelo Pai. E Ele ordena a festa. Morreu, mas eu tenho o poder de te dar a vida. E só depende de cada um de nós se colocar no caminho, falar a verdade, porque a vida espiritual é restabelecida. Eu acho que por aqui basta. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E hoje foi falado, né? Ele é o caminho lá no grupo. E eu, né? Olha aí, pastor. Porque tudo é confirmação. Tudo é confirmação sobre que a gente esteja aqui. Quem não estava aqui perdeu? Não. Tem pela live. A Simone falou, eu vou assistir pela live. Deus te abençoe, me mandou uma mensagem tão bonita. E é isso que a gente tem que fazer pelos irmãos. A gente não tem que viver em roda de escarnecedores. Principalmente dentro da igreja, gente. Ninguém é obrigado a viver dentro um da casa do outro, mas a gente tem que se respeitar. A gente tem que se respeitar e entender que talvez quem vai lá para fora está sofrendo muito mais do que a gente que está aqui dentro, mas a gente não pode se comparar, a gente tem que acolher. Porque é muito fácil estar na casa do pai fazendo uma coisa, fazendo outra, e depois, mas pastora, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço malabarismo, né? Chega no céu. E teu irmão que retorna, como é que você recebe? Deus abençoe a vida de todos vocês e a minha também.